Saúde, UPAs de Sobradinho e Ceilândia recebem tendas de combate à dengue. Estruturas funcionam nas duas regiões que registraram o maior número de casos no DF. Mobilidade, Ministério Público cobra índice de qualidade no transporte público do DF. Educação, MP da identidade estudantil perde validade por não ser votada no Congresso. E mais, morre bebê de 2 anos atropelado no colo da mãe na semana passada na BR-020. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, a segunda injeção, já está no ar. Seja muito bem-vindo. A Secretaria de Saúde vai disponibilizar até o final desta semana 7 tendas de combate à dengue. 2 já estão montadas nas regiões de Sobradinho e Ceilândia. Elas vão ficar ao lado das unidades de pronto atendimento, onde serão feitos exames clínicos, testes rápidos e também hidratação do paciente. Só no ano passado, a dengue matou 62 pessoas aqui no DF. Leitos, salas para exames e toda uma estrutura para atender a população que vai fazer testes para detectar a dengue. Essas tendas foram colocadas em frente às UPAs de Sobradinho e Ceilândia. A medida é preventiva, diante de um cenário propício a uma nova epidemia da doença no DF. A colocação das tendas, ela vem para, dentro da perspectiva da prevenção, dar uma segurança para a população que precisa. E do ponto de vista prático também tira aquele misto que tem quando a população chega. Qualquer gripe já acha logo que é o gripe ou febre, a pessoa já pensa que é a dengue pela suspeita. Então nós precisamos esgotar isso de vez e a tenda ela dará essa resposta do ponto de vista assistencial. Ainda devem ser instaladas 4 novas tendas nas UPAs do Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião e Núcleo Bandeirante, e também uma no Hospital de Santa Maria. De acordo com os últimos dados do boletim epidemiológico, foram registrados 1.419 casos prováveis de dengue no DF neste ano, um aumento de 84% em relação ao mesmo período de 2019. As tendas vão funcionar do lado de fora das unidades de pronto atendimento e do Hospital de Santa Maria. A expectativa é que a estrutura praticamente dobre a capacidade de atendimento nas unidades. A tenda ela é um aporte, né, dentro do contexto da rede de saúde, porque a Secretaria também está com algumas salas de hidratação dentro de alguns hospitais. A outra parte do governo, no que diz respeito à prevenção, que aí é a limpeza de rua, todo o cuidado também está em andamento, então é um pacote. Aqui é uma parte do todo. As estruturas contam com médicos, técnicos em enfermagem, enfermeiros e técnicos de laboratório. Elas ficam montadas até agosto deste ano. Pacientes hemofílicos denunciam a falta de medicamentos específicos na rede pública. As informações ao vivo com Cláudio Marcos. Oi, Cláudio, boa noite para você. Que situação ruim, né? Oi, Juliana, boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo. Esses pacientes, inclusive, têm procurado a Defensoria Pública aqui do Distrito Federal para conseguir tentar esse medicamento, né? Eles têm essa dificuldade, esse distúrbio e que impede a coagulação do sangue. Por isso, eles precisam tomar um medicamento específico para isso. Tanto quem tem a hemofilia do tipo A quanto a do tipo B precisam desse medicamento para poder fazer o sangue coagular, evitar, enfim, sangramentos e outros problemas de saúde. Bom, eles dizem que esse fator 7 que é um tipo de medicamento, está sendo fornecido pelo Hemocentro por enquanto, mas que eles precisam de um outro tipo de medicamento, que esse sim está em falta. Então, um medicamento que dura mais tempo, ou seja, eles tomam uma dose que dura muito mais tempo do que esse medicamento que está sendo fornecido atualmente. Também, eles dizem que esse medicamento é mais caro, ou seja, o efeito dura menos e o remédio é mais caro, é o que dizem aí esses pacientes. Bom, a gente, por enquanto, procura uma resposta, não tivemos ainda a resposta nem da Defensoria, nem da Secretaria de Saúde sobre a falta desses medicamentos aqui para os pacientes que procuram a rede pública do Distrito Federal, viu, Juliana? Pior é ficar sem resposta, né? Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. A Secretaria de Saúde divulgou que mais de 58 mil pessoas procuraram atendimento durante o dia D de vacinação contra o sarampo no sábado. Ao todo, 168 mil doses da vacina tríplice viral foram colocadas à disposição em 88 postos da capital.
Silvio trouxe 8 dos 10 filhos para tomar a dose da vacina contra o sarampo. Já tinham deixado separados os cartões de vacina, já acordaram sabendo que ia vir para o dia da vacinação. Aí a gente vê várias pessoas, é bom que eles entendam também a importância de estarem vacinados, estarem protegidos. Apesar do medo da injeção, Esther tem consciência da importância da imunização. É importante para nos proteger das doenças, isso. O dia D da campanha de vacinação contra o sarampo mobilizou a ida dos brasilienses aos postos de saúde. Essa primeira fase da campanha é voltada para crianças e adolescentes de 5 a 19 anos. No Brasil, 10 milhões de pessoas ainda precisam da dose para se proteger. Neste ano, até este sábado, já foram confirmados 337 casos de sarampo no país. Em 2019, foram mais de 18 mil, com 15 mortes. No DF, foram 8 casos confirmados de sarampo no ano passado. Por isso, teve gente encarando a fila para garantir a imunização. Quem não se importou com a fila foi a Paola. Ela veio trazer a filha para tomar a vacina e, com a rotina movimentada durante a semana, comemorou o dia D. Tem que prevenir, né, esse tanto de vírus e doenças que tem, né? Tem que cuidar. De acordo com o Ministério da Saúde, 8 estados mantêm a transmissão ativa do vírus: Pará, Paraíba, Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dados da Unicef revelam que o Brasil ocupou em 2017 e 2018 o 3º lugar no mundo em casos de sarampo. A meta é vacinar 3 milhões de crianças e jovens nessa etapa, que continua até o dia 13 de março. Quando a gente tem introdução de doenças como já tinham sido eliminadas, como foi o caso do sarampo, se a gente não tem uma alta cobertura, ela volta muito forte. O sarampo é uma doença que contagia muitas pessoas, então um caso de sarampo ele pode produzir de 12 a 18 casos novos de sarampo. Se as pessoas não estiverem vacinadas, isso faz um aumento do número de casos muito rápido. Ainda dá tempo de ir no posto vacinar. E olha, depois de 6 meses de pesquisa, o Ministério Público do Distrito Federal, em parceria com o Instituto de Fiscalização e Controle, divulgou o relatório do projeto Como Anda Meu Ônibus. O objetivo é identificar os principais problemas encontrados pelos usuários do transporte público da capital e cobrar melhorias dos gestores responsáveis. Ônibus lotados, falta de segurança e qualidade do serviço são as principais reclamações dos passageiros. Bem precário, né? Não há segurança, não há qualidade também no serviço. Teve aumento das passagens e não tem melhoria, então tem muito a ver com a gestão. Um dos pontos mais críticos apontados pela pesquisa foi com relação à estrutura dos ônibus. O item ficou em mal avaliado para cerca de 67% dos entrevistados. O principal motivo é o mesmo, a superlotação do transporte. A gente que mora nas cidades satélites, às vezes você só tem aquele ônibus para sair de lá. Então passa em outras cidades e vai pegando passageiros de outras cidades. Aí é impossível. Se tivesse mais ônibus seria melhor. Outro ponto muito criticado foi a falta de segurança. Muitos usuários, principalmente as mulheres, reclamaram de assédio no transporte público do DF. Além disso, 12% dos entrevistados consideraram péssima a forma como os motoristas dirigem. O procurador de Justiça responsável pelo relatório disse que estão sendo feitos projetos em parceria com a Secretaria de Segurança para melhorar esses problemas. Em razão das informações obtidas, nós possamos oficiar o secretário de Segurança, a Secretaria de Segurança, para que, em conjunto, possa tomar medidas assertivas com relação a pontos que foram colocados, desde assédio sexual, né, até a prática de crimes, quer seja no interior dos ônibus, quer seja nas próprias paradas. Em meio a tantas reclamações, um dos pontos teve uma melhora na percepção dos passageiros, o sistema de bilhetagem automática. Durante a apresentação do relatório, o Ministério Público ainda cobrou que as empresas de transporte implementem o mecanismo conhecido como Índice de Qualidade do Transporte, que tem 8 indicadores como pontualidade e limpeza dos ônibus. Se a empresa não atingir 80% desses indicadores, seria submetida a uma auditoria interna. A gente espera que com essa promessa de aplicação do índice, as empresas realmente mudem os seus processos e melhorem a qualidade dos transportes. Entramos em contato com a assessoria do GDF, mas até agora não tivemos resposta. E o assunto agora é a interdição na ponte JK. Hoje a Novacap deu início à troca das juntas de dilatação da ponte.
O reparo deve durar 2 meses e começa pela faixa da direita, sentido Plano Piloto Lago Sul. O custo total da obra será de R$ 468 mil. A duração média do serviço para cada uma das 6 pistas é estimada em 10 dias. O controle do tráfego vai ficar por conta do Departamento de Trânsito. No total, a obra deve durar 2 meses. Hoje, inclusive, o Detran está fazendo testes para avaliar a implantação de uma faixa reversa nos horários de pico na Ponte JK. O teste será feito entre 5 da tarde e 9 da noite. Serão observados alguns pontos, mas essencialmente a segurança e a fluidez no local. Cláudio Humberto. Olha, finalmente começou nesta segunda-feira a interdição da ponte JK para a substituição das juntas de dilatação. O problema apareceu no início do governo de Agnello Queiroz. Passaram-se os 4 anos do governo petista, vieram mais 4 anos de Hollenberg e nada. Com o Ibanez, os reparos finalmente começaram a ser feitos. Mas é bom lembrar que há outros cuidados pendentes na ponte JK, inclusive a limpeza dos arcos, que estão imundos. Mas o que tem incomodado os brasilienses é o prazo para que a empresa contratada, que deve se chamar Construtora Tartaruga, conclua a substituição das juntas de dilatação. 2 meses de transtorno é muito, é um exagero evidente. Em um mundo onde ali no Japão, uma rodovia inteira foi refeita em 6 dias. Na China, um hospital para 1.500 pacientes foi construído e equipado, tudo prontinho em 10 dias. Se as empresas de engenharia brasileiras não têm capacidade de agilizar as obras públicas que são urgentes, como é o caso da ponte JK, então que venham os japoneses ou os chineses. Teve batida entre 2 carros na BR-128, pista que dá acesso à Planaltina de Goiás. O acidente foi por volta do meio-dia. A motorista da caminhonete, uma senhora de 78 anos de idade, que ficou presa às ferragens, foi retirada se queixando de dores nas pernas e com suspeita de fratura na região das costelas. Ela foi levada para o hospital de Sobradinho. No outro carro estavam 2 pessoas, o motorista, que nada sofreu, e o passageiro, que teve ferimentos leves no braço e foi levado para o hospital de Planaltina. E vamos ver imagens do nosso helicóptero da Band News FM, sob comando do piloto Edenilson Costa. Imagens feitas agora há pouco pelo repórter Rafael Procópio, de um caminhão com um braço mecânico realizando uma obra ali na passarela da cidade estrutural, na pista norte, ali da estrutural. Olha só, a movimentação ficou bem complicada ali, principalmente na pista norte. A pista norte parece que nem sempre ela dá muita sorte para os motoristas, né? Então a situação está bem complicada nessas imagens que foram feitas agora há pouco. Agora vamos ver como é que está o trânsito ao vivo, nesse momento, pelas câmeras do DR. A gente começa o nosso giro na EPTG. Imagens agora da EPTG, ali no acesso a Águas Claras, Vicente Pires, a movimentação está até que tranquila nesse trecho, movimentação normal. Agora a gente vai para a estrutural, ver como é que está a situação por lá. Olha lá, a pista norte muito engarrafada, trânsito muito pesado na pista norte, completamente parado mesmo, está praticamente parado. Então paciência para quem está esperando, olha, o motorista está aí na pista norte da estrutural. Agora a gente vai para a BR-040, saída sul. BR-040 também muitos carros, o trânsito um pouco mais pesado, um pouco de lentidão ali na BR-040 e a gente encerra o nosso giro do outro lado da cidade, na saída norte, EPA Norte. EPA Norte está tranquila nesse trecho, mas dá para ver que ali na frente, já na subida para o Colorado, enche um pouco mais, o trânsito fica um pouco mais pesado, sentido Sobradinho, Planaltina também. E vamos falar de uma morte que para os moradores do Paranoá foi uma tragédia anunciada. Um grupo já havia solicitado o reparo de um poste de iluminação que fica na quadra 19 da cidade, onde uma jovem de 24 anos morreu neste fim de semana. Thaís Cibele estava em uma festa que acontecia na rua quando recebeu a descarga elétrica na madrugada de sábado. A SEB informou que apura as causas da morte. Hoje pela manhã, agentes da Polícia Civil fizeram perícia no local. Um perigo que fica entre o Conselho Tutelar e um centro de ajuda ao adolescente, perto também de um parquinho que fica bem no centro do Paranoá. Se você vier um sábado aqui, essa pracinha aqui ela é bem cheia, bem lotada. Inclusive essa área aqui de entrada, né? É bem cheia mesmo. Um risco que fez a Polícia Civil passar a manhã desta segunda-feira na cidade. O objetivo era descobrir os motivos desse poste de iluminação ter ficado energizado. Jacinto afirma que coleciona pedidos de reparos à SEB. Nunca vieram aí, nem mandaram o fiscal olhar, nem ver se estava apagado ou acesa.
Nunca vi aranha. Essa catadora de lixo diz que já levou choque, agora diz que tem medo de trabalhar ali perto. Quando eu encostei no poste, o poste me deu um choque, eu tirei o braço aqui e tá aqui, ó. A prova, bem aqui, ó. Furei meu dedo. A perícia e a volta das reclamações sobre o poste de iluminação pública da quadra 19 do Paranoá surgiram depois de um caso que aconteceu na madrugada do último sábado. Uma jovem de 24 anos morreu eletrocutada quando encostou no poste. Será que os outros postes também estavam desse jeito? Porque pela manhã, a partir das 6 horas, essa praça aqui atrás, aqui, essa parte toda, é uma feira livre. Em nota, a SEB informou que uma equipe de segurança fez a perícia e que colabora com as investigações. Acrescentou que lamenta profundamente o ocorrido e presta solidariedade com a família da jovem. A SEB explicou ainda que tem 36 equipes de manutenção e 4 de ações preventivas diariamente em todo o DF e que vai estudar a programação e rever a manutenção preventiva em locais de maior circulação de pedestres. Sobre esse caso específico do poste do Paranoá, a companhia defende que se trata de um caso isolado, mas não descarta a possibilidade de outros postes energizados na região por conta dos constantes gastos de energia. E a cada 3 dias, a Defesa Civil interdita uma edificação no Distrito Federal por risco estrutural. Quem vai trazer os detalhes é o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Aislan, boa noite para você. Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos. Só no ano passado, em 2019, 125 ocorrências desse tipo foram registradas, representando aí um aumento de 86% em relação ao ano anterior, em 2018, quando foram contabilizadas 67 ocorrências. Bom, segundo a Defesa Civil, edificações com problemas de estrutura existem em todas as regiões do Distrito Federal, sendo que, na maioria dos casos, a interdição é feita por falta de manutenção em estruturas antigas. No entanto, de acordo com o órgão, dos proprietários de imóveis em situação irregular notificados, apenas 10% não corrigem as falhas constatadas. E no dia 10 deste mês, um prédio residencial em Ceilândia foi lacrado por risco de desabamento. Os moradores foram proibidos, tiveram que deixar os imóveis e eles só podem retornar após as estruturas, após elas serem reforçadas. A gente lembra que em 2017 tivemos um caso de desabamento, um técnico de edificações, o Agmar Silva, tinha 55 anos, ele morreu após ficar soterrado sob os escombros de um prédio que desabou lá em Vicente Pires, uma região também onde vários prédios já foram notificados, os moradores tiveram que deixar também os imóveis. O profissional, o Agmar, ele fazia uma visita técnica quando a estrutura veio ao chão. Juliana. Todo mundo contando com a ajuda do anjo da guarda, né? Só pode. Obrigada, viu, Aislan? Boa noite para você. Boa noite. E você vai ver daqui a pouco no Jornal da Band. Você vai ver hoje no Jornal da Band o presidente do Supremo Tribunal Federal, Lana, recomendando aos colegas que reforcem a segurança depois de receber um alerta da Polícia Federal sobre possíveis ameaças a integrantes da corte. A gente vai mostrar também as iniciativas que estão sendo feitas em cidades do Brasil e do mundo para enfrentar aqueles dias de chuva forte, as enchentes. O que pode ser feito? E do Rio de Janeiro, uma notícia inacreditável. Sumiu uma estátua de bronze de 2 metros. A mãe do Marechal Deodoro desapareceu, pegaram e foram embora. A gente se pergunta como, né? E também a nova série especial sobre o futuro do mercado de trabalho. Como a tecnologia está moldando o profissional do futuro. Os detalhes logo mais às 7h20 da noite. Vem com a gente. Fim de semana de pré-carnaval, a Secretaria de Segurança divulgou o balanço. Foram registrados 47 furtos de celulares, 13 ocorrências de uso e porte de drogas, 9 furtos diversos, 3 ocorrências por desacato, entre outras, de um total de 105 no geral. E por falar em carnaval, o bloco Filhas da Mãe mistura folia com boa ação. Veja como na reportagem. Aliviar a rotina de quem cuida de idosos com demência e doenças degenerativas como Alzheimer é o principal objetivo do bloco Filhas da Mãe. A Beatriz é cuidadora de idosos e está ansiosa para desfilar. A coreografia está na ponta dos pés. Aqui a gente se apoia, né? A gente troca ideias e além das partes difíceis, né? Do cuidado que a gente passa e aqueles momentos mais complicados que a gente divide, senta, a roda de conversa, a gente também tem os momentos felizes.
como no momento a gente formando o bloco de carnaval. O coletivo foi criado em 2019, depois de uma experiência de Cosette com a própria mãe. A psicanalista diz que não é fácil viver exclusivamente para cuidar de alguém com uma doença degenerativa. Por isso, ela explica como é importante essa rede de apoio. Minha mãe tinha passado 39 dias hospitalizada, eu sou filha única, não tenho família em Brasília. E aí, várias amigas se solidarizaram e começaram a ajudar no momento hospitalar. Aí eu podia sair para comer, para dormir, para descansar. Por isso que o bloco foi criado, né? Para a gente sair para a rua falando de uma doença que é muito triste, muito solitário cuidar, causa sofrimento mental e físico para as cuidadoras, mas que a gente está criando espaços de riso e de alegria. E pela primeira vez o bloco vai sair às ruas. Elas estão tão empenhadas que têm feito reuniões toda quarta e sexta para ensaiar com uma professora de dança. A Lilian se sente grata e diz que a dança ajuda muito a aliviar as tensões do dia a dia. As pessoas que cuidam, elas também adoecem junto. Então, o objetivo foi realmente dar uma qualidade de vida para essas pessoas que cuidam dessas outras pessoas, para que elas possam passar de uma forma mais tranquila ou mais leve, se é que isso é possível, através dos benefícios da dança. Muito legal. O bloco vai desfilar no dia 29 de fevereiro, já depois do carnaval mesmo. A concentração será às 2h da tarde no bloco B da 408 Norte. Veja a seguir, medida provisória da identidade estudantil perde validade por não ser votada no Congresso. Imagens agora da EPNB, a gente volta já já. Afogamento no Lago Paranoá. Um homem foi socorrido hoje pelos bombeiros. Jorge Leone Pereira Alves de Souza, de 27 anos, chegou a ficar sem sinais vitais. Ele acabou se afogando quando tentava atravessar de trecho da orla da Ponte JK até uma pequena ilha localizada mais ao centro do lago. Depois de receber os primeiros socorros, ele foi levado para o hospital de base. E a medida provisória que criou a carteirinha estudantil virtual, chamada de ID Estudantil, perdeu a validade ontem porque não entrou em votação no Congresso. Agora, as mais de 300 mil carteirinhas que já foram emitidas continuam valendo, pelo menos até o fim do ano, mas não tem mais como emitir novos documentos. A carteirinha dá acesso à meia entrada em eventos culturais e esportivos. O Alan está no 10º semestre do curso de Direito. Todo ano costumava pagar cerca de R$ 35 pela carteirinha estudantil. Assim que soube que poderia ter o documento digital sem gastar nada, baixou o aplicativo e fez o dele. Uma facilidade, meus dados já estão ali. Conforme eu continuo estudando, ela só vai se renovando automaticamente. A ID estudantil foi lançada pelo Ministério da Educação por meio de uma medida provisória em setembro do ano passado. Mais de 300 mil foram emitidas. Mas como o Congresso não votou a MP dentro do prazo, 16 de fevereiro, ela perdeu a validade. Resultado, estudantes não poderão mais emitir o documento. Apesar disso, o MEC garante que quem já tem a ID estudantil não será prejudicado e poderá usar a carteirinha enquanto o cadastro do aluno estiver ativo no sistema educacional brasileiro. O governo não pode apresentar outra medida provisória sobre o mesmo tema em menos de um ano. Uma das soluções estudadas é enviar um projeto de lei ao Congresso. Mas o processo de análise teria que começar da estaca zero, o que levaria tempo e ainda correria o risco de não ser aprovado, já que o clima entre o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e o presidente da Câmara não é dos melhores. Enquanto o impasse não é resolvido, estudantes como o Alan só torcem para não perder o benefício. A minha física está guardada como um backup. Se algum dia der um problema com a do governo, eu volto para a física, porque eu não quero pagar inteira. Mas eu acho que enquanto eu puder ter a comodidade de usar a minha no celular, é muito melhor, porque todo mundo hoje em dia tem um celular. Por que eu vou ficar abrindo a carteira, tirando, devolvendo, se eu posso apenas mostrar o meu celular? Então é cômodo, é de graça e é seguro. Veja a seguir, morre bebê de 2 anos atropelado no colo da mãe na semana passada na BR-020. Imagens agora da ponte JK, a gente volta daqui a pouco.
Notícia triste, infelizmente, morreu um menino de 2 anos que havia sido atropelado por uma moto na BR-020 em Sobradinho, na quinta-feira da semana passada. O acidente aconteceu quando a mãe tentava atravessar a pista. O menino estava no colo dela e sofreu traumatismo craniano. Ele chegou a ser internado, mas não resistiu à gravidade da batida. A mãe da criança também ficou machucada e segue internada. Agora, mudando de assunto, vamos falar de esporte. Com a vitória por 3-0 sobre o Atlético Paranaense, o Flamengo, além de conquistar o título da Supercopa do Brasil, embolsou 5 milhões de reais em premiação. O vice-campeão não saiu de mão abanando, ganhou 2 milhões de reais. A decisão de ontem levou quase 50 mil torcedores ao Mané Garrincha. Com a conquista, o Flamengo chega ao 4º título em menos de um ano. A festa pode aumentar ainda neste mês, já que o time tem agora pela frente a final da Recopa Sul-Americana e a final da Taça Guanabara. Hoje pela manhã, os jogadores fizeram o último treino na cidade antes de embarcar rumo a Quito, no Equador, onde na próxima quarta-feira enfrentam o Independente Del Valle pelo jogo da ida da Recopa Sul-Americana, que é o duelo entre os campeões da Libertadores e da Sul-Americana da última temporada. O duelo de volta será no dia 26 no Maracanã. Por hoje é isso, obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite para você. Até amanhã, excelente semana para todo mundo. Tchau, tchau.